abalos, só para a gente que está pegando o bonde andando aqui, nós colocamos os textos de Daniel, a transgressão desoladora, o sacrifício exaltado. Aqui nós temos o início da semana tribulacional, o meio da semana tribulacional, os dias e meses que o Senhor dá em Daniel e em Apocalipse. Então, 1335 dias vem de Daniel 12, 1290 dias de Daniel 12, 1260 dias de Apocalipse, Apocalipse 11, o ministério das duas testemunhas, Apocalipse 12, o tempo que a mulher é cuidada no deserto, 42 meses, Apocalipse 12, tempo em que Jerusalém é pisada pelos gentios, e o tempo de atuação também do anticristo, Apocalipse 13. Temos o fim dos 1290 dias e os últimos 40 dias até que o santo seja justificado no fim da semana. Tudo que está em roxo aqui é de Daniel, ok? Veio dos textos de Daniel 8. Colocamos o início da semana como o primeiro selo, a sequência dos selos que não são paralelos, mas são em sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles têm uma ordem. Em algum momento do início dessa semana, dos 7 anos, da semana tribulacional, nós temos de 7 a 8 meses, mais ou menos, o início, nós temos a construção do templo e o templo fica pronto e acontece o primeiro sacrifício ou a instituição dos sacrifícios, conhecido como transgressão desoladora, aos 7, 8 meses do início da semana. E aí daqui para frente a gente vai contar 2.300 dias de Daniel. Então nós temos a inauguração do templo, nós temos os selos e no 6º selo a humanidade clama, quem poderá subsistir contra, né, a ira do Cordeiro. Temos o 7º selo, casando aqui com a abominação desoladora, lembrando que essa cronologia, ela tem absolutos e relativos. Ela tem o absoluto do que está no texto, por exemplo. Nós já temos aqui as trombetas. A sexta, não chegamos na sexta ainda, mas a sexta trombeta precisa terminar com o segundo ai no fim dos 1260 dias das duas testemunhas. Isso é um absoluto. Então, o que eu quiser, dependendo de como eu montar aqui a minha tabela, eu preciso colocar esses eventos juntos. Mas a abominação desoladora, ela é um absoluto, ela estar junto com o 7º selo é um posicionamento meu, não é necessariamente o que você vai ver por aí. E eu já expliquei por que a gente chegou aqui na metade da semana com o 7º selo, a meia hora de silêncio e os eventos de relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Depois você assiste a primeira parte para poder pegar esse argumento, ok? Já lemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta trombeta. E já lemos a 5ª trombeta, que é a única trombeta, é o único dos eventos, dos 21 eventos cronológicos do Apocalipse, é o único que tem tempo certo. Só vai durar 5 meses, ok? Os outros a gente não sabe quanto tempo. Agora, sabemos, o segundo ai não vai durar 1260 dias, mas ele termina quando termina a 6ª trombeta, que é quando termina o ministério das duas testemunhas. Podemos seguir então? Capítulo 9, estamos na 6ª trombeta, então capítulo 9, versículo 13. Abram aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos. Versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. O altar de ouro é aquele onde os santos estão intercedendo. É aquele de Apocalipse 8. É o mesmo altar, um altar de intercessão. Esse altar estava diante de Deus. E essa voz que saía deste altar dizia para o 6º anjo, perceba que interessante, que os santos estão participando do juízo.
Os 4 seres viventes participam do juízo. Agora, uma voz que sai do meio do altar de ouro é a voz dos santos, é a voz da intercessão. Eles estão participando desse juízo. E a voz dizia assim para os 4 anjos, ou para o anjo da 6ª trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Nós temos um lugar, uma região física, geograficamente posicionada sobre a terra, lá no Oriente Médio, o rio Eufrates, da onde sai ali Ur dos Caldeus, é no Iraque hoje. Desse lugar, há um portal espiritual, como uma prisão espiritual de anjos. Será que é a mesma que diz lá em Judas? Pode ser o Tártaro de Judas? Pode ser, mas eu imagino que não sei se há muitas, se há poucas, se há várias. O X da questão é que Deus posicionou esta neste lugar para um tempo como este, para o tempo da 6ª trombeta. E ele fala assim: olha, anjo, solta os 4 anjos que estão presos, ao anjo da trombeta, né? Ele anuncia. E esse anjo da trombeta vai tocar a sua trombeta e ainda vai soltar os 4 anjos com o toque da sua trombeta. E eles estão presos junto ao rio Eufrates. 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para quando? Para essa hora, para esse dia, para esse mês e para esse ano. É no momento que tocar a 6ª trombeta, somente nesse momento, esses anjos poderão ser soltos. Eles estão esperando esse tempo determinado de Deus. Qual é a missão desses anjos? Vão matar a 1/3 parte da humanidade. 1/3 da humanidade vai perecer pelo toque da trombeta que vai liberar esses anjos assassinos. E foram soltos. 16. O número do exército desses cavaleiros era de 200 milhões. Esses anjos são generais e eles vão comandar um exército de 200 milhões. João ouve o número deles, versículo 17. E assim viu os cavalos. Então, os cavaleiros que estão debaixo da direção, do comando desses 4 anjos, eles são seres espirituais. Perceba a descrição. Percebam a descrição. Nós ainda estamos nesse anexo aqui. Quem está perdido aí na fita, nós estamos nesse anexo aqui. A aparência dos cavalos, eles têm couraças de fogo, ou dos cavaleiros, tem jacinto, as couraças são de fogo, de jacinto, de enxofre. Tudo é fogo, jacinto e enxofre aqui. As cabeças são como cabeças de leões, da boca sai fogo, sai fumaça, sai enxofre. Dessas 3 pragas, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Como é que eles vão ser mortos? Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai da boca desses cavalos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Não é tanque de guerra. Não é soldado virtual, também não é soldado robô. São seres espirituais, comandados por comandantes espirituais. Versículo 20, os outros homens que não foram mortos, ou seja, depois que eles derem cabo de 1/3 da humanidade, quem sobrar, mesmo assim, não vai se arrepender das obras de suas mãos. Quais são as obras desses ímpios que estão sendo mortos por esses cavaleiros das trevas? Eles adoram a demônios, adoram a ídolos, não se arrependem dos seus 21 homicídios, feitiçarias, prostituição e furtos. Ou seja, eles não se arrependem das obras que realizam contra Deus, a transgressão das leis de Deus e também na transgressão das leis dos homens. Não se arrependem das suas obras, da maldade e da transgressão da lei. Eu sei que há muitos estudiosos que dizem que esse exército é um exército de pessoas, que é um exército da China. Por que eles estão falando isso? Porque eles estão juntando as bacias e as trombetas.
Então eles vão lá nas bacias da fúria e eles juntam a sexta bacia da fúria, que diz que os exércitos os reis do Oriente vão atravessar o Eufrates. Juntando um com o outro, você tem o exército do Oriente. Não é assim que funciona. Lembrando, os eventos são sequenciais, eles não são paralelos. Se você juntar e colocar numa página um e numa página o outro, compare primeira trombeta e primeira bacia, não bate, não fecha essa conta. Se você tiver a sua apostila resumos aí, você pode abrir na página... É mais fácil do que eu só falar, é ver, né? Então, abra na página 42, você vai ver as 7 trombetas na página toda aí. E as bacias estão na página seguinte, então dá para você abrir a sua apostila e enxergar as duas lado a lado. 7 trombetas numa página, 7 bacias na outra página. Veja lá, a primeira trombeta é lançada, olha porque a similaridade faz com que as pessoas juntem as duas. Primeira trombeta na terra, segunda trombeta, a primeira bacia na terra. Segunda trombeta no mar e a segunda bacia no mar. A terceira trombeta, rios e fontes de águas, e a terceira bacia, rios e fontes de águas. Por isso as pessoas juntam. Aí você tem a quarta trombeta, sol, lua e estrelas, e a quarta bacia no sol. E assim por diante. Agora, compare exatamente os eventos. A primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue são lançados na terra. 1/3 de tudo é queimado. Primeira bacia, aparecerá uma chaga feia e dolorosa. O que tem a coisa a ver com a outra? Absolutamente nada. E em quem que vai aparecer a bacia? A chaga feia, em quem tem a marca da besta. Segunda trombeta no mar, algo como um grande monte ardendo em fogo será lançado no mar. 1/3 das criaturas do mar e 1/3 dos navios. Segunda bacia, o mar se torna como sangue, como de um morto. Morrem todos os seres viventes do mar. Ou Deus ficou esclerosado, desculpa falar assim, ou ele errou, ou o profeta errou, ou não tem nada a ver. Segunda trombeta é uma coisa, segunda bacia é outra, outro tempo, outro evento. Terceira trombeta, rios e fontes de águas, cairá do céu uma grande estrela chamada absinto, ardendo como uma grande tocha, 1/3 das águas vão ficar amargas e muita gente vai morrer ao bebê-las. Terceira bacia, as águas potáveis se tornam em quê? Em sangue. Como? De forma sobrenatural, não aconteceu nada, não caiu nada do céu, simplesmente vão se tornar como sangue. E não vai ter mais nada para beber. Simplesmente não vai ter mais nada. Não é só 1/3, não vai ter mais nada para beber. Quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas são feridos, 1/3 deles, então fica 1/3 mais escuro. Quarta bacia, o sol abrasará a humanidade com fogo e grande calor. Para tudo agora, porque agora pirou de vez. Ficou mais claro o sol, ficou mais fraco o sol. Como é que ele está abrasando a galera aqui? Não faz sentido. Então, 2 eventos diferentes. Num, vai ficar 1/3 mais fraco. No outro, ele vai queimar a humanidade, vai abrasar todo mundo. Não tem nada, não, são 2 eventos diferentes. Quinta trombeta. Quinta trombeta. Sai um monte de demônio do abismo. O sol e o ar vão escurecer e eles vão atormentar a humanidade que não vai poder morrer por 5 meses. Quinta bacia. Só o trono da besta está caindo em juízo aqui. O trono da besta, que é o assento do governo do anticristo, se fará tenebroso e a humanidade sofrerá terrivelmente, blasfemará contra Deus e não se arrependerá de suas obras. Sem distinção de tempo nem nada. Isso até que está parecido. Sexta trombeta. Anjos presos junto ao rio Eufrates, acontece aquela matança, 1/4 da terra morre, e na sexta bacia a água se seca para que os reis atravessem. E são 3 espíritos demoníacos que vão sair da trindade satânica para chamar esses reis. E a sétima trombeta, você tem o santuário de Deus que é aberto,
chegou o dia da ira de Deus, e o texto diz que o Cristo, o Cordeiro, começou a reinar. E na 7ª bacia você tem, está feito, veio à existência, começou. Né? E você tem os eventos de abalos, os abalos climáticos de na 7ª trombeta você tem relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e chuva de pedra. Na 7ª bacia você tem o pior de todos os terremotos e a pior de todas as saraivas. Você tem uma terra sendo reconfigurada, Babilônia vai ser julgada aqui e as cidades das nações cairão. Aos meus olhos, está tudo diferente aqui. Talvez aos seus olhos esteja tudo igual. Eu não sustento essa visão. Quando nós chegamos lá, na nossa leitura, na 7ª trombeta, você vê a cena da sala do trono para começar a liberar as bacias. E a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje também. Então, se você crê que é tudo paralelo, abre a caixa doutrinária e veja se tem espaço para mudar isso. Ok? Seguindo. Esses demônios, esse exército que vem do Oriente, veja as instruções que eles recebem e veja se isso bate com um exército humano, ok? Versículo 4, não. Onde eu tô? Muitos cavaleiros, eles mataram todo mundo, ótimo. Já estamos entrando no capítulo 10. Vamos lá. 6ª trombeta é o segundo ai, precisa terminar quando? No fim dos 1260 dias. Só para vocês poderem enxergar. Marta, esse aí é um anexo? Esse é um que já coloquei aí. É esse? Não, eu te dei 2. Outro, tem outro aí. Eu pus lá, alguém catou já. Alguém catou a mais. Mas ele tem também na sua apostila, que esse aqui tá atualizado. Página... Quem que lembrava? O Francisco tinha ele, mas ele tá novinho aqui. Imagina. Na apostila, esse... Ela está online, ela consegue baixar lá e imprimir. Esse daqui que está na página 30. É o que a gente está montando e esse é o atualizado. Então, deixa eu riscar aqui. Segundo ai, termina no fim dos 1260 dias. Alright? Completamos as trombetas até o capítulo 9. A gente está indo capítulo a capítulo aqui, a gente está montando essa tabela por capítulo, certo? Vocês estão enxergando aqui o capítulo? Aqui em cima está aparecendo cada capítulo, estou plotando de acordo com os capítulos. Próximo capítulo, então, é o capítulo 10. O que acontece no capítulo 10? João vê um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça está o arco-íris. Ele é glorioso, maravilhoso, ele vem com um livrinho aberto. E quando ele abre a boca para falar, os 7 trovões também se manifestam. Mas ninguém sabe o que eles disseram. Mesmo assim, o anjo jura que já vai chegar. Não haverá mais demora. Nos dias, versículo 7, da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E a gente, está de fato bem aqui. Terminou agora a 6ª trombeta, o segundo ai, logo já dá para tocar a 7ª trombeta, já está no dia, já está no tempo aqui. E aí João ainda tem que profetizar mais um pouquinho, ele come o livrinho e ele ainda tem que profetizar, versículo 11, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aliás, essa é uma frase reincidente no livro que a gente vem acompanhando desde o início.
Aqui ela tem uma alteração. Quem sabe me dizer o que tem aqui nessa frase, povos, nações, línguas e reis, que não tinha nas outras? Reis. Reis não costuma aparecer. Então, João vai profetizar agora, não só de povos, tribos, línguas e nações, ele vai profetizar a respeito de reis. Lembrando que a gente está entrando no tempo do ministério das duas testemunhas, que começa aqui na abominação desoladora. Aqui nós temos já pronta a configuração dos reis, dos chifres e das cabeças. Já está tudo pronto aqui. Os 3 já caíram, o anticristo já subiu nesse momento aqui. E aqui no finzinho, desculpa, a gente está entrando no 11, né? Ele vai profetizar a respeito dos reis e no capítulo 11 ele vai profetizar sobre esses reis. E o capítulo 11 começa aqui no tempo da abominação desoladora, quando são enviadas as duas testemunhas. Então está tudo no tempo certinho. Aqui, ok? Capítulo 11. Foi-me dada uma cana, eu medi lá o templo, que é o santuário, medi o altar, medi os adoradores, mas não medi o átrio, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Logo, nós temos aqui os 42 meses. Nós temos os 42 meses, daqui até aqui, mais ou menos, deixa eu marcar até aqui. Eles pisarão a cidade. Eis que darei as minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, são as duas oliveiras, os 2 candeeiros. Da boca deles sairá fogo, devorará seus inimigos. Se precisar, eles vão matar a gente. Versículo 6. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Durante esses 1260 dias da profecia, eles podem segurar as águas, eles têm poder sobre as águas, pode transformar em sangue, tipo como fez Moisés, pode parar a chuva, como vários profetas fizeram, e pode ferir a terra com tudo quanto é tipo de praga, quantas vezes eles quiserem. Deus está dando para eles carta branca. E quando eles terminarem o seu testemunho, quando que eles terminam o seu testemunho? Aqui no segundo ai, bem aqui. Depois de 1260 dias, eles terminam o seu testemunho, junto com o segundo ai. Onde está escrito? Estou chegando lá. E aqui no versículo 9 ele profetiza, como ele tinha sido mandado, né? Homens de vários povos, tribos, línguas e nações, aqui ele volta a falar nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E seguimos, eles ficam lá na praça da cidade por 3 dias e meio, Deus vem, ressuscita e eles sobem. Versículo 13. Naquela mesma hora que eles subiram, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Jerusalém vai ser, 1/10 de Jerusalém vai ser destruído. E nesse terremoto morrem 7.000 homens. E o resto do povo lá vai ficar com muito medo e vai dar glória a Deus do céu. Vão entender de onde veio isso, o que aconteceu. Lembrando, o que eles estão profetizando? Eles estão profetizando o juízo de Deus e eles estão profetizando arrependei-vos. Eles estão profetizando não receba a marca da besta. Se não recebeu ainda, não receba. Mas se conseguir, fuja, se não conseguir, morra. Mas morra para ressuscitar depois, porque se você não morrer agora, você vai morrer eternamente depois. Então faça a sua escolha. Versículo 14, é passado o segundo ai. O terceiro ai rapidamente virá. E então a gente vai entrar agora no na 7ª trombeta. Então entrou aqui, o mistério de Deus se cumpre depois da 6ª trombeta. Certo? Acabou o período da 6ª trombeta, já logo vem a 7ª. Versículo 15, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele começou a reinar para todo sempre. Ajusta a sua gramática aí.
Não é ele reinará no futuro, é que a partir deste momento ele começou a reinar para todo o sempre. E os 24 anciãos começam a adorar, muda tudo, eles adoram. Versículo 17, qual é a adoração deles? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não tem mais que hás de vir. Que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, e começaste a reinar. Algumas versões colocam de volta, achando que o profeta esqueceu de escrever aqui que há de vir, mas não, ele não esqueceu, ele vai repetir mais para frente, no mesmo momento, só que em outro capítulo, que Jesus veio. Logo, sétima trombeta, muda a adoração, declarando que Jesus é aquele que era e que é, mas que não precisa mais que hás de vir, porque ele já chegou. E a partir desse momento, era aí que eu tinha esquecido de colocar ali todos aqueles detalhes. Agora já estamos aqui na sétima trombeta com fogos de artifício. Para dizer que Jesus veio, ou seja, aonde a gente vai colocar a segunda vinda de Cristo na nossa tabelinha? A gente vai colocar a segunda vinda de Cristo em algum momento por aqui. Aonde quer que seja o toque da sétima trombeta. É em algum momento entre os 1260 dias e os 1290 dias. Não é nenhum mistério, quer dizer, é um mistério, mas para nós estamos imaginando aqui que nós temos as festas de Yahvé a se cumprirem também. Então nós vamos saber por causa do mês. Qual é o mês de trombetas, qual é o mês de expiação, qual é o mês de tabernáculos? É o 7º mês hebraico. Então a gente vai saber se tiver algum problema, porque a gente tem o calendário de Deus para as festas. É possível que Jesus venha na festa das trombetas, então a gente fica de olho naquela data da festa das trombetas. Muito bem, seguindo. Ah, mas como é que vai ser? Não é para saber o dia e nem a hora. Mais um debate para outro dia, a gente já teve vários desses, né? Mas pense no seguinte, a Terra está escurecida, está saindo do seu prumo, saindo do seu eixo, com tanta desgraça, eu não sei se a gente vai saber o dia do mês, para ser bem clara. Mas deveríamos, eu creio que deveríamos, porque Deus nos deu essas datas, Ele nos deu os dias. Enfim. Temos muita informação que nós temos de considerar, para considerar a informação, para desconsiderar a informação que a gente não tem, né? Então, Deus nos deu muitas datas e muitos dias por algum motivo. Onde estamos agora? Temos o fim dos 1200, tudo que está em amarelinho, vocês estão vendo que cada capítulo, o que está em highlight é o que está entrando, né? Então, agora a gente vai entrar no capítulo, só Deus sabe por que sumiu tudo aqui. Capítulo 11b. Ah, é porque a gente acabou de entrar na sétima trombeta. O detalhe mais importante da sétima trombeta é que o santuário celestial é aberto. Tocou a sétima trombeta, o céu se abre, versículo 19, abriu-se no céu o templo de Deus, ou quer dizer, o santuário, não é templo, aqui é santuário, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, cadê? Aí, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedra. Agora eu pulei um versículo. O que acontece a partir daqui? Jesus veio. Todo mundo está, uau, e agora? Era de verdade. O que a gente pode fazer? Olha, a gente não pode fazer nada em termos espirituais, passou a nossa vez. A única coisa que a gente pode fazer é ir para a guerra. E então agora, versículo 18 diz assim, iraram-se as nações. Enfureceram-se as nações. Deixa eu ver qual que é a palavra aqui. É orgue mesmo. Iraram-se as nações e então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos. O que acontece na segunda vinda? Ressurreição. Quem ressuscita? Só os justos. Já é um juízo. E é tempo de serem julgados os mortos e tempo de dar recompensa aos profetas, seus servos, que estavam enterrados, estavam no chão. Estão na glória, mas
que eles querem o corpo agora. Então agora é o tempo deles receberem o corpo. A ressurreição dos mortos, todos os que temem o seu nome, é tempo de destruir os que destroem a terra. Então agora sim vem o juízo das bacias da fúria. Agora é tempo de destruir os que destroem a terra. Quem são os que destroem a terra? Os que tentam salvar a terra fora dos princípios de Deus, mas na verdade, pela sua maldade, vão destruir a terra e destruir a humanidade, que eles querem destruir mesmo, né? E depopular a terra. Vamos lá para o capítulo 12. São 2 sinais no céu. O que a gente precisa colocar aqui na nossa linha do tempo? A gente já leu esse capítulo hoje. Nós vamos colocar, tá vendo que está em amarelinho? A mulher é sustentada no deserto por 1260 dias e o restante da sua semente é perseguida. Então a mulher Israel, que estava em Jerusalém, ela foge para o deserto, no lugar que Deus preparou para ela. Talvez seja uma coisa mais alegórica, talvez todo Israel possa fugir para algum lugar, não sei. Mas não deixa ele fugir para sua casa, a não ser que você ache que a sua casa será um lugar de refúgio, porque o dragão vai atrás do restante da semente da mulher, que são os que amam a palavra de Deus e guardam o testemunho de Jesus, que somos nós. Então nós seremos grandemente perseguidos. Existe uma medida de proteção contra os ataques demoníacos. Então os monstros lá, os demônios que saem do abismo não podem tocar em você santo, que tem a marca do sangue de Jesus, que de fato vive como, né, você não é daquele que tem nome de vivo, mas é morto, né? Crente de verdade, que não negou a Jesus. Os demônios não podem tocar em você, mas o homem pode. Assim como o anticristo recebe autoridade, permissão para vencer os santos, isso é matá-los. Nós somos esses santos. Então haverá permissão para nós sermos mortos como mártires, sim, mas se você negar a Cristo, acabou. Aí você selou sua morte no lago de fogo. Melhor morrer aqui na terra e viver eternamente, como todos os santos do passado até hoje. Não somos melhores do que eles. Então, 1260 dias, a mulher vai para o deserto e o restante da sua semente, que são os crentes, os santos, a igreja, vão ser perseguidos por 1260 dias. Eu sei que há uma grande controvérsia nisso, aguenta um pouquinho mais. O dragão e a besta perseguem os santos e a grande multidão está saindo da grande tribulação. Então você junta aqui o capítulo 7. O capítulo 7 diz que há muitos santos que vão sair da grande tribulação. Então eles aqui, juntando os 2 textos, ok? Vamos lá para o capítulo 13. Capítulo 13 a gente vai falar do anticristo, já temos aqui os 42 meses de atuação do anticristo. Nós vemos que tem uma besta que sobe do mar, que é o anticristo, versículo 1, e nós temos uma besta que sobe da terra, são todas as 2 bestas quadradas, que vão para o seu fim na mão do Senhor Salvador. Eu preciso acordar o povo aqui que pós-almoço, vocês sabem, né? Tá, estou sentindo assim um certo olhinhos piscando, estão sendo arrebatados, a gente não brincar um pouquinho. São 2 bestas quadradas, uma sobe do mar, que é o anticristo, e a outra sobe da terra, versículo 11, esse é o falso profeta. Aí estão, então, ele começa a sua atuação na abominação desoladora, e aqui mesmo ele já começa a conclamar para si a adoração. Aí qual que é o versículo? É o 13? Capítulo 13. 42 meses, adoração e marca da besta. Você quer o versículo? Versículo 14, por causa dos sinais... Versículo 15, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, vamos lá. Você só recebe a marca, vou falar isso várias vezes para ninguém esquecer. Você só recebe a marca da besta se você adorar a besta. Não adore a besta.
Você só recebe a marca da besta se você adorar a besta, não adore a besta. Você só recebe a marca da besta se você adorar a besta, não adore a besta. Não seja um besta. Não seja um besta quadrada, não adore a besta. Você só recebe a marca da besta se você adorar. O que acontece se você não adorar? Você não recebe a marca e você morre. O que você prefere? Melhor. Morrer Segunda opção. na mão da besta e viver eternamente? Ou receber a marca, viver mais um pouquinho, mais alguns meses, e aí morrer pela espada que sai da boca de Jesus? Não vai ser legal. Morre na mão do anticristo e ressuscita depois. Está mais no lucro, está totalmente no lucro, com certeza. Não me vai fazer asneira. Ainda falando do anticristo, quando é que eles vão subir ao poder? Nós não sabemos exatamente, mas nós temos o momento em que Satanás cai. E nós sabemos que aqui no início da semana, existe ainda talvez uma dança dos chifres. Talvez eles tenham aí, eu não sei como é que funciona isso, gente. Eu viro e reviro isso na minha cabeça, mas enfim. Pode ser que a dança dos chifres aconteça antes, pode ser que aconteça depois, mas a humanidade no sexto selo, quando cair Satanás e suas hostes por causa da guerra celestial contra Miguel, que eles vão perder, ele vai cair e os homens aqui vão ver os céus e vão falar: gente, quem poderá subsistir a Deus? E em seguida nós vemos que o anticristo entra em cena, aqui na abominação desoladora, né? Eles estão no poder e eles vão responder a essa pergunta: quem batalhará contra a besta? Quem batalhará contra o anticristo? Será que Deus pode contra ele? Será que não? E aí eles começam a se estribar no poder do anticristo por causa dos sinais, milagres e maravilhas que o falso profeta e o anticristo farão sobre a terra, pela força que eles vão demonstrar sobre a terra. Tudo bem, então? Ah, mas o que é a marca da besta? Está escrito aqui, ó. A marca da besta é o número da besta, o número de um homem e o número de 666. É o número do seu nome. Alright? Então, são 3 letrinhas. O Ri, que é o número 600, o Xi, que é o número 60, e o Sigma, que é o número 6. 600, não é 666, 6.6.6, é 666. Assim se calcula o número do nome da besta. Quem é? Não sei, não quero saber no momento. Quando fortalecer uma aliança com muitos, nós vamos saber quem é. Se não soubermos aí, porque talvez muitos assinem assinem esse pacto, se não soubermos aí, vamos saber no meio da semana, na abominação desoladora, de qualquer maneira. Então, temos muitas coisas para nos santificar e nos prepararmos antes de precisar saber quem é. Mas lembre-se, vou falar de novo, se você não adorar a besta, você não vai receber a marca da besta. Não, você não pode ser chipado antes, você não pode ser carimbado antes, você não pode ser injetado antes. Nada do que está acontecendo hoje é a marca da besta. A marca da besta primeiro requer que exista uma besta. Quando existir uma besta e acontecer a abominação desoladora e ela falar, me adore, aí vai acontecer a marca da besta. O resto é tecnologia, podem ser coisas que são usadas para o bem, por exemplo, né? O povo fala até do chip no cérebro. Gente, se tem um paralítico na cama e um chip no cérebro dele vai fazer ele andar, pelo amor de Deus, ó cabra, deixa o cara receber o chip no cérebro. Não é a marca da besta, ele não está adorando a besta para receber aquilo. Vamos separar as coisas, vamos deixar de ser também, né, tão chucros. Tão bestas, você falou? Chucro? Se existe um chip que você vai botar no cérebro do cego e o cego vai enxergar, isso chama-se tecnologia abençoada por Deus. Agora, essa mesma tecnologia abençoada por Deus pode ser usada para o mal. Pode, será sim. Quando? Não sei. Mas não é a marca da besta.
enquanto não houver besta, enquanto não houver adoração à besta. Fica a dica. Capítulo 14. Eu acho que agora todo mundo acordou. Não sabia disso, não, é bom saber. O que parte? Da vez que você falou da besta. Tem burro de besta. Não, Você não, sabe não. da tecnologia de hoje, eu achei que poderia já ser um sinal de que se você recebeu alguma coisa, já está marcado. Né? Não. Não sabia que era só depois. Qual é o mau uso? Específico para adoração. Né? A marca da besta precisa ter besta e é quando você adora a besta. Se você não está adorando nada, ninguém além de Jesus, você tá tudo bem. Qual é o problema da tecnologia, por exemplo, de injetável ou chip ou whatever? Não, o problema dessa tecnologia é que quando o anticristo chegar, você é rastreável assim. Todo mundo sabe onde você está. Você tem um marca-passo, todo mundo sabe onde você está. Qualquer polícia te acha. Porque você está cadastrado, você está chipado, entre aspas. Qualquer dispositivo de rastreamento do marca-passo sabe onde do planeta você está. Então, esse é o problema de você receber o chip no seu cérebro. Mas, se eu fosse paralítico e Deus deixasse, eu embarcava, eu ia querer andar. Agora, se Deus falasse não, não. Para isso, nós temos o Espírito Santo para perguntar para ele, e cada caso é um caso, e nós não podemos dizer que podemos ter a resposta para todos. Para isso, o Espírito Santo nos guia. Qualquer cirurgia pode ser um problema. Pois é, a nossa tecnologia já é bem nociva, então, mas infelizmente a gente não consegue fazer nada disso sem ela. Então, ou a gente vai para o mato, e vai para uma fazenda e vive totalmente desconectado, legal, acho joia, vai. Eu não tenho esse chamado e não vou fazer isso, então eu estou tendo de usar. Agora, não estou adorando a besta ao usar a tecnologia. Então, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento para não exagerar, né? Como quando saiu o cartão de crédito e teve muita gente que demorou muito para ter o cartão de crédito porque era a marca da besta o cartão de crédito. 10, 20 anos depois descobriram que não era nada disso. Até o Pix virou marca da besta por um tempo. Enfim, capítulo 14. Aonde está o capítulo 14 aqui? Nós já tínhamos marcado aqui os 144 mil de Israel do capítulo 7, e eu diria que os 144 mil do capítulo 14 já estão aqui. Mas são outros, né? Se são os mesmos ou se são outros, na minha opinião, eles estão já no milênio. O cenário deles é muito mundo espiritual. Talvez sejam outros. Eu creio que eles são outros, mas qualquer que for, como a gente está fazendo uma aula de cronologia, eu escolho. Eles não couberam nessa planilha aqui, porque eles provavelmente não estão dentro da semana tribulacional. Eles provavelmente já estão no milênio. Pelo cenário. Se não, sei lá. Não sei onde eles estão. Não tem dica no capítulo para dizer onde eles estão. Só diz que eles foram comprados da terra, que eles cantam um cântico novo que ninguém mais sabe, e que eles vão para onde o cordeiro for. O cordeiro não está circulando fisicamente pela terra agora, ele não está com os seus pés no monte no monte Sião. Seja ele um monte espiritual ou um monte físico, nós não sabemos, não temos como saber. Nós sabemos que eles trazem escrito na sua testa o nome do Cordeiro e o nome do Pai, que eles arpeiam suas harpas e têm vozes incríveis, mas eles não estão aqui na minha cronologia. Mas a gente segue para o versículo 6, onde nós temos dicas bem importantes de cronologia. Nós temos aqueles 3 anjos, eles estão aqui em cima, ó, marcados. Eles vão... Sua atuação é um pouquinho antes da abominação desoladora. O primeiro vem dizendo o quê? Quem lembra? Adore somente a Deus. O segundo vem dizer, caiu Babilônia. Então é antes da abominação desoladora, por quê? Porque ele diz, não receba a marca da besta, ela ainda está no futuro. É um alerta, ela não foi dada ainda, ou se ela está quase sendo dada, ou ela acabou de ser dada, mas ela não é no futuro.
Esses 3 anjos estão dando uma mensagem aqui no próximo do meio da semana, se não no meio da semana. Logo, há uma queda de Babilônia no meio da semana. Alguma destruição, algum juízo acontece em Babilônia no meio da semana. A gente vai chegar lá no capítulo 17 para dar uma olhadinha nisso depois. Vamos continuar aqui no capítulo 14. No fim do capítulo 14, nós temos as colheitas, e uma delas acontece na segunda vinda de Cristo, no fim dos 1290 dias, provavelmente na 7ª trombeta. E a outra colheita ou acontece no fim da semana, porque é a colheita do lagar, que Jesus vai pisar sozinho, ou ela tem uma dúplice interpretação e ela vai acontecer também lá no grande trono branco. Não sei. Mas, a priori, dentro do cenário da 70ª semana de Daniel, uma acontece no fim das trombetas e a outra acontece no fim das bacias.